Deus não luta com o diabo com os poderes de Deus. Porque se Deus lutasse com o diabo como Deus, não teria luta, teria massacre. O próprio fato de ter um grande conflito entre o bem e o mal significa que Deus não luta com as armas de Deus, ele luta com o caráter de Deus. Porque quando começou a rebelião no céu, que se estendeu para o planeta Terra, a grande acusação é que Deus era um déspota, que ele nos obrigava. E quando o diabo nos acusa, não é só acusar os nossos pecados, como muita gente pensa, não. Ele nos reclama para ele. E como no caso do livro de Jó, que ele falou o seguinte: Jó está te servindo porque o Senhor compra Jó, tira os bens dele, eu quero ver se te segue. Deus deixou Jó sofrer para mostrar para o universo que Deus não obriga, Deus não é um ditador. E no final das contas, o bem vai vencer o mal, não com superpoderes de Deus, Marvel, mas sim com o caráter de Deus. Porque Jesus, por exemplo, venceu o mal quando ele estava mais fragilizado, na cruz do Calvário. E tem um texto, André, que você deve depois procurar a Bíblia para ler, Filipenses 2, verso 5, que para mim é uma das teologias, lembra que eu falei de cristologia, uma das mais bonitas, que é a teologia do esvaziamento. Paulo fala o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, vivendo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Pelo contrário, a si mesmo ele se esvaziou. Aí no grego tem uma palavra que é gnosis, assumindo a forma de servo, vindo viver entre nós, e como servo tendo morte e morte de cruz. Aí o texto continua dizendo: por isso o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim: peraí, parece que os testemunhos de Jeová tem um ponto aqui, porque se Jesus é Deus, por que o Pai tem que dar um nome para ele acima de todo nome se ele já tem? A questão é o seguinte: até a cruz, Jesus era Deus por natureza, mas com o que ele fez na cruz do Calvário, ele é Deus por natureza e por honra ao mérito. Ele é Deus e merece ser Deus. Se tivesse vaga para Deus no universo, o único ser capaz moralmente é Jesus. Porque é fácil ser Deus quando você tem os poderes de Deus, mas manter a nobridade, o caráter de Deus, quando você está temporariamente destituído daquela glória, é que é a questão. E ele venceu com a fraqueza, ele venceu com o caráter. Ele não venceu o diabo jogando raiozinho. E aquele fogo de enxofre que vai vir consumir os ímpios no final, não é Deus mandando raiozinho ali, brincando, não. Ele se afastando, respeitando a decisão que eles tomaram. Que aí eles vão enfrentar a ausência absoluta de Deus. Mas até então, ele vence o mal com o caráter dele. Cristo se esvaziou para estar justamente no nosso nível. Por dois motivos ele se esvaziou, Pedro. Não, André, né, André? Primeiro, para revelar o Pai. Porque Deus é tão grandioso que se Jesus não revelasse, nós nunca íamos conhecer Deus. Lutero dizia que os homens usam uma máscara para se esconder. Deus é o contrário, ele usa uma máscara para se revelar. Porque ele é tão grandioso que o jeito dele se revelar é se ocultando. E o segundo, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, ele se fragilizou, tomou a nossa humanidade e com o seu amor e o seu caráter, ele venceu o mal. Essa é a maior prova de que ele é poderoso. Porque poder não é você usar algo que você pode para arrebentar o outro. É você poder fazer isso e não fazer.